Olá, família Shalom, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o psicólogo Rodrigo Barros e vim aqui a pedido da diretora Márcia falar um pouquinho sobre esse momento do ano que é tão esperado pelos alunos, né? Contam os dias, contam as horas para chegar, que são os jogos internos, né? Os jogos escolares. Devido à pandemia e à necessidade de preservação de saúde de todos, né? A gente tem praticado o afastamento social e não seria diferente nos jogos internos. E devido a isso, não teremos os jogos da maneira tradicional. A gente vai ter os jogos hoje trabalhados numa metodologia diferente, que são os jogos digitais. Mas, para que essa transição não seja feita de uma forma tão brusca, né, a gente veio bater esse papo hoje aqui para tentar esclarecer, né, a importância que os jogos internos têm, a questão com os jogos digitais, né? Quais são as implicações, quais os cuidados que eu devo ter para que meu filho, sei lá, não desenvolva comportamentos violentos ou passe mais tempo do que deve no celular e como o colégio promove, né? Ou está pretendendo promover esse evento de uma forma digital, de uma forma segura para que todo mundo fique tranquilo, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é os jogos internos, eles não são apenas uma prática esportiva do qual, durante um período do ano, as salas competem para ganhar medalha. A gente está falando de um momento de integração entre os alunos, entre os professores, utilizando como pano de fundo o esporte para que se desenvolva habilidades sociais, respeito, o saber perder, ganhar, né, a capacidade de intercâmbio entre as turmas, de troca, de trabalho em equipe. Então tudo isso está envolvido nos jogos internos. E a importância da gente ter esse evento, independente dele ser de uma forma digital, toca nesse espaço. Então, se a gente fosse olhar pelo ponto de vista, né, da pandemia como uma limitação, apenas, né, que não iria promover esse momento, seria uma perda tremenda para os alunos, porque esse é um espaço de crescimento, de amadurecimento emocional que todo ano é promovido, e não ter esse ano seria uma perda gigantesca para a parte de construção de pessoa que os alunos precisam ter nos jogos escolares. Então, por isso que o colégio se importou e se preocupou em transpor, mesmo que hoje com as limitações que a pandemia acaba impondo, para a gente tentar trabalhar isso de uma forma digital. Então, qual é a proposta que o colégio vem trazer em relação a isso? Os jogos eles vão ser trabalhados, né, com as classificações etárias que os jogos que a instituição pensou como adequados para ser jogados. Então, assim, existem jogos de classificação de 14 anos, 12 anos, 8, classificação livre. Então, cada turma vai ser avaliada a faixa etária e que jogos estariam permitidos dentro da faixa etária dos alunos e dos jogos eletrônicos para que isso se encaixe, para que não haja um contato com jogos que eles não estariam preparados, que não seriam adequados para a faixa de idade deles. Então, essa é uma preocupação que o colégio tem e vai ser supervisionado para que não haja nenhum tipo de contato do qual possa trazer algum prejuízo para o aluno nesse sentido. Alguns pais levantaram algumas preocupações relacionadas ao momento que a gente vive também, né, socialmente falando, que está relacionado ao tempo que os alunos passam, né, na frente de um computador, de um celular, e como hoje a gente sabe, a internet é um bem, né, do qual todos nós temos acesso e é de crucial importância para todos, se isso não iria promover ainda mais dependência nesse processo dos jogos internos. E a resposta simples seria não, tá? Por quê? Primeiro, é um evento específico que vai ter um tempo de acontecimento limitado e que deve ser supervisionado independente. Todo o processo que o aluno terá de contato com o celular, com o computador, com o videogame, deve ser supervisionado durante o tempo dos jogos e depois que os jogos se encerrarem também. Os alunos adoram jogos eletrônicos, é algo do qual não vai sair da cultura deles, é uma cultura do qual eles nasceram e estão embutidos nela. Então, é importante que esse trabalho com os pais seja feito o ano inteiro. Não é proibir, não é simplesmente tirar deles que vai resolver. É o trabalho que é feito durante todo o ano de conversa, de impor regras para que ele possa ter acesso de uma forma saudável e
e que isso possa se refletir no momento onde ele precise competir também, já que hoje atletas eletrônicos, né, atleta de esportes eletrônicos é uma realidade do qual muitos se inspiram, né, muitos alunos se inspiram e gostariam de se tornar, mas que existem regras para que a saúde seja preservada, tanto a física quanto a mental, e isso vale também para a relação com os pais, para que não prejudique desempenho escolar, para que não prejudique capacidade de socialização, entre outras coisas. Então, a dica ou o conselho que eu poderia dar a vocês é: não olhem apenas pelo fato dos jogos escolares esse ano ser digital como o grande problema. Vejam o entorno, o todo, para que você possa trabalhar com sua criança, com seu adolescente, a relação que ele tem com os jogos durante um ano inteiro. Privá-lo de participar de uma Olimpíada digital seria muito prejudicial, porque ele iria se sentir isolado, não iria desenvolver todas essas capacidades das quais eu já citei, e seria, enfim, um espaço do qual ele estaria sendo privado de crescimento pessoal importante. Então, não colocá-lo de frente porque ele tem algum problema com a relação com os jogos, por causa dos jogos agora, não seria a melhor opção. O ideal seria que isso fosse trabalhado durante um ano, para que ele possa estar participando de uma forma saudável no momento dos jogos. Em relação à violência, né, alguns pais levantaram algumas dúvidas, né, sobre se seriam jogos muito violentos para que as crianças e adolescentes entrassem em contato. Como eu disse, os jogos são pensados em faixa etária. Vai existir um jogo que é muito famoso por vocês, que é o Free Fire, que tem uso de armas, né, armas de fogo. E o que eu sempre falo para as pessoas, como um conhecedor da área, da parte da relação com o ser humano com a tecnologia, especificamente com os jogos, dentro da literatura científica, né, que estudou a relação de violência com os jogos, né, a violência e pessoas através dos jogos, não existe uma correlação direta científica que comprove que jogos violentos transformam as pessoas em pessoas violentas. Não existe isso. O que existe geralmente as pessoas que jogavam e que tornaram a ter um comportamento violento, elas estavam cercadas de outras negligências ou outras faltas que deveriam ter sido abarcadas, mas quem ganhou a responsabilidade na maior parte das vezes pela criança ou adolescente ter se tornado violento foram os jogos. Então, geralmente, eram crianças que sofreram bullying, ou tiveram algum processo de negligência familiar, ou que tinham alguma vivência de violência em casa, das referências principais. Muitas vezes eram crianças com desempenho baixo, então os jogos acabaram se tornando uma fuga, uma maneira de você experienciar um espaço seguro, onde você se sente relevante e, consequentemente, quanto mais imersos elas ficavam pela necessidade de fugir da realidade, mais os jogos ganharam espaço. Então, esse é um ponto do qual a gente não pode simplesmente jogar uma causa direta entre jogos violentos e crianças violentas. O que acontece, na maior parte das vezes, é que o entorno, além dos jogos, não promove um processo de crescimento saudável. Então, tirar dessas dúvidas, né, deixando isso claro para vocês, os jogos que podem ter algum nível de violência, que podem ser trabalhados dentro das Olimpíadas, serão para uma classe, uma faixa etária específica e não para todas as crianças. Vão ter jogos de classificação livre, de 12 anos, 8 anos, de 14 anos. Cada jogo vai ser trabalhado especificamente voltado para essa faixa etária. Então, quero deixar aqui claro para vocês que essa é uma proposta que visa assegurar que as crianças não entrem em contato com um conteúdo do qual elas tecnicamente não estão preparadas. Então, só para dar uma englobada geral, preocupem-se, né, como pais, não só com os jogos, tá? Mas com todo o acesso que a criança tem, desde novela, filmes, música, que podem ter conteúdos inadequados. Ninguém vai conseguir proibir 100% do contato da criança com esse tipo de coisa, mas a extensão desse contato pode sim ser supervisionada de uma forma mais segura, para que a criança não tenha nenhum tipo de antecipação, né, e desenvolva comportamentos desajustados a partir desse contato. Os jogos fazem parte da realidade dele, não adianta a gente simplesmente fechar os olhos e querer que isso acabe, não vai acabar, mas a gente pode trabalhar isso de uma forma segura
e saudável. Então, essa é a proposta do Colégio Shalom, que visa desenvolver todas essas questões, trabalhando com segurança e entendendo que não ter os jogos seria um grande prejuízo de uma maneira geral. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possam ter tirado suas dúvidas. Se de alguma forma alguma dúvida ficar, me ponho à disposição para tentar sanar da melhor forma possível. Mas é isso. Espero que os jogos aconteçam e que vocês possam estar presentes, avaliando e acompanhando os filhos de vocês, para que eles possam ter o apoio e a torcida de um resultado, ou enfim, de um processo de crescimento que eles com certeza vão experienciar a partir do momento que participarem. Então é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.